Olá, gente querida! Hoje é o dia 28 de dezembro, quarta-feira. A igreja celebra a festa dos santos mártires inocentes. Ainda sem poderem pronunciar uma única palavra, eles dão testemunho de Cristo Jesus. Muito obrigado por sua companhia ao longo desse ano. Juntos aqui estamos mais uma vez para meditar a Santa Palavra de Deus. Você nos acompanha pela Rádio Maria, pelo canal do YouTube ou por meio dos podcasts. Muito obrigado por sua fidelidade. O texto do Santo Evangelho desse dia é de Mateus capítulo 2, versículos 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ainda na 8ª do Natal, a Igreja celebra a festa dos santos mártires inocentes, recordando esse texto de Mateus, que narra uma carnificina patrocinada por Herodes Magno, com o desejo de matar o Messias, segundo a orientação dos magos, dos sábios, dos estudiosos. Os magos retornam por outro caminho. Eles não vieram pelo caminho de Herodes. Eles não vieram pelo caminho da morte. O texto do Evangelho de hoje coliga 2 fórmulas de cumprimento. Fórmula de cumprimento é exatamente o que está no versículo 15 e no versículo 17. Para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Versículo 15. Versículo 17 diz assim: Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Então o texto coliga estas 2 fórmulas de cumprimento. A primeira, versículos 13 a 15. É uma citação do profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1, exatamente para explicar por que a família de Nazaré vai ao Egito e depois de lá retorna. A segunda é uma citação do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 15, para falar da dor por causa da morte dos inocentes. Como já sabemos, Mateus elabora o seu evangelho da infância como um midrash, isto é, um comentário exegético
a determinadas citações do Antigo Testamento, sempre em estilo rabínico, no modo como os mestres de Israel interpretavam a Sagrada Escritura. Na primeira citação encontramos o texto de Oséias, mas por trás estão também várias outras alusões ao Pentateuco, especialmente Êxodo capítulo 4, versículo 22. Israel é o meu filho, o meu primogênito. A família de Nazaré enfrenta a dureza e a precariedade de ter que migrar para um país estrangeiro. Outra cultura, outra língua, procurar trabalho, padecer preconceitos, tudo isso está envolvido nesta decisão. O Filho de Deus se assemelha completamente aos migrantes de ontem e de hoje. Também a migração, hoje, é um dos grandes dramas humanitários. Podemos acompanhar a migração para a Europa, a migração para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, nos últimos tempos, temos este surto migratório dos haitianos, dos bolivianos e, mais recentemente, dos venezuelanos. Mas o texto não é importante somente por esse aspecto sociológico. Na verdade, aqui temos algumas preciosidades teológicas. Gostaria de citar 3 delas. A primeira, a ordem que o anjo dá a José. Toma o menino e sua mãe. Pega o menino e sua mãe. É interessante que essa é a ordem de Deus. É impossível tomar o menino sem a mãe, sem o papel de Maria na história da salvação. Tomar o menino Jesus e sua mãe Maria Santíssima. Segunda coisa, Mateus quer nos dizer que Jesus realiza o movimento do Êxodo. Ele retorna do Egito e entra na terra da promessa. Faz com o seu povo o êxodo para a nova realidade do reino de Deus. Terceiro, é também um modo de dizer que Jesus é verdadeiramente o primogênito, o unigênito, o Filho amado de Deus. Do Egito chamei o meu filho. O segundo bloco, versículos 16 a 18, é mais complexo. A citação também é mais complexa. Nas tradições de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 29, aí se narra a perseguição e o massacre dos inocentes lá no Egito, por ordem do faraó. Herodes Magno era conhecido por sua crueldade e pela morte de inúmeras pessoas inocentes, inclusive seus familiares. Morte dos inocentes. Desejo insano de poder. Esses 2 elementos se casam no desejo de destruir o projeto de Deus, que é revelado em Jesus Cristo, o Messias. A citação, como disse, provém de Jeremias capítulo 31, versículo 15. Raquel chora o destino dos seus filhos. Na verdade, originalmente, os filhos de Raquel, em Belém, é que choraram a sua morte, por ocasião do parto do último filho, Benjamim. Isso está narrado em Gênesis capítulo 35, versículo 19. O nascimento de Benjamim
é ocasião de grande alegria, mas resultou na morte de Raquel, sua mãe, que foi sepultada entre prantos. O profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 15, inverte os papéis. Raquel chora a morte dos seus filhos. Raquel simboliza a humanidade que não perdeu a capacidade de compaixão. A humanidade que tem a capacidade da misericórdia, de solidarizar-se, de empatia. Raquel somos todos nós. Quando choramos a perda dos inocentes, especialmente as crianças que são mortas pelo aborto, pela fome, pela guerra, pela violência doméstica e por tantas outras causas nefastas. Jacó muda o nome do seu filho. Inicialmente é Benoni, que significa filho da aflição, filho da dor. Jacó muda o nome do filho para Beniamim, que significa filho da direita, isto é, filho da ventura, filho da felicidade. Que o futuro de todas as crianças seja mudado e surjam condições novas para que a vida seja preservada e floresça cada vez mais. Festa dos santos mártires inocentes. Ainda sem falar, eles dão testemunho de Cristo. Que assim seja também a força do nosso testemunho. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.